Olá, está começando mais um Radio Hell. Yeah! E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Feliz Ano Novo, feliz 2025. Sim, ainda dá tempo de te dar feliz Ano Novo. Caminhos abertos, muito amor, muita saúde, muita força, muita coragem, muita energia, muito vigor. Porque tem dia que vai ser difícil e tem dia que vai ser massa, tem dia que vai ser divertido, tem dia que vai ser ruim. Mas eu espero que você ache forças no dia ruim. Ou então faz uma reserva de força no dia bom e aí no dia ruim você abre a caixa de reserva ou apenas uma gaveta mesmo com chocolate ao leite. Ou meio amargo. Eu tô aqui no dia 63 de janeiro com crianças por toda parte. Elas caem do céu, da terra. Elas vêm no pão da padaria. Você abre um suco, 10 crianças no copo. Então, já aviso aqui de antemão, qualquer interrupção é feita pelas férias escolares, né? Essa instituição que foi criada para a gente repensar na vida mesmo, para a gente estar em dia com o método contraceptivo, para a gente desistir do plano de crescer a família. Tô brincando, muito legal. Ei, me diverti horrores. I love meu filho, amo meu filho. Mas é longa, né? Vamos lá. Gente, não vai ter como eu fazer um episódio que seja de outra coisa a não ser de falar sobre o bloqueio que eu sofri comigo mesma. Bloqueio criativo. Então, o tema de hoje desse episódio é bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Procurei em cima e embaixo. Procurei na psicanálise. Tentei entender algumas coisas de Lacan, assim, né? Freud. Fui ler sobre sabotagem, sobre autossabotagem. Fui ler sobre o que é bem na moda falando, né? A síndrome da impostora. E não vai ter como não falar de mim ou não falar do que anda acontecendo. Difícil, gente, difícil. Vou contar algo pra vocês muito sincero. Eu fiz um episódio, eu lembro bem, eu tava no Rio de Janeiro, em novembro. Eu tive uma oportunidade incrível, assim, de participar de uma série. Vou aparecer quanto tempo? Talvez 3 segundos. Quem se importa? Eu participei de uma série da Globoplay. É isso mesmo, tô contando aqui pra vocês, feliz da vida. Agora eu tenho novas agentes artísticas, artífice. Meu agente comercial continua sendo Bruno Porto. Mas estava lá um dia muito doido. Eu vou contar a história pra vocês. Depois eu vou lá pro bloqueio, tá? Vamos lá. Tava na Ilha Bela com meus amigos, minhas amigas. E aí tava contando, meus amores. Tava contando de... A gente tava falando de atuação, de coisas, etc. Peraí, ficou péssima essa introdução. Não vou cortar. Eu tô com essa mania. Vou continuar do jeito que eu tô achando péssimo. Lendo sobre bloqueio, eu percebi que eu vou ter que ser menos dura comigo. Então, esse episódio vai ser um episódio que vocês vão, pelo menos, chegar perto da angústia que é. Tá bom? Mas uma angústia que eu espero que não chegue aí, mas só pra vocês entenderem. É isso, eu começo a gravar as coisas, eu vou cortando. Quando eu vejo, vira um grande, sei lá, um grande retalho, né? E aí, nada faz sentido. Tava lá na Ilha Bela, conversando, e aí a gente tava falando de atuação, de atores, eu comecei a falar de atuação, comecei a falar de um monte de coisa, do Lee Strasberg, e aí comecei a falar da técnica Meisner, coisas que eu já estudei, né, gente, e clown, e aí comecei a falar da minha professora de clown, a Cristiane Pauliquito, e aí comecei a falar do Goulier, que é esse super mestre de palhaçaria, e aí comecei a falar do Chaplin. E aí comecei a falar de Stella Adler, que é outra pessoa
da técnica, Chekhov, que não é o Chekhov. Tem o Chekhov, escritor, né, do teatro, e tem o Chekhov, que é primo do Chekhov. O Chekhov também é um grande percussor aí, um dos grandes alunos de Stanislavski que desenvolveu sua própria técnica. Todos esses, Adler, Meisner, Chekhov, foram pessoas ali contemporâneas ao Stanislavski, tanto Rússia quanto Estados Unidos, posso estar falando besteira, e que desenvolveram suas técnicas a partir da técnica do Stanislavski, né? E eu amo isso, né? Eu sei que tem muita gente que é muito boa nisso. A gente tem no Brasil o Diogo Moscou, que é uma pessoa que traduz o Stanislavski do russo para o português. A gente teve um grande problema de tradução do teatro, da teoria do teatro para o Brasil, né? E tem muita gente reavendo isso. Eu sei que, enfim, tem muita gente. Vai ser injusto se eu não, né, citando aqui, mas é que eu conheço o trabalho do Diogo. Aí falando da Estela Strauss também, que é essa super preparadora, diretora, que eu já fiz aula. Muitos cursos na Inbox Cultural. O Walter Rippel, que é esse preparador de elenco, que fez direção de elenco no Segredo dos Seus Olhos, esse filme fantástico, que se você não viu, assista. Ou seja, eu estava aqui, apaixonadamente, numa mesa falando dessa trajetória de estudo, do teatro, da técnica, da diferença, e estava falando o que era repetição, e não sei o quê. E aí, quando eu olhei, tinha uma amiga, assim, na mesa, uma nova amiga, né? Falei, nossa, eu não sabia disso, assim, que você gostava tanto dessas coisas e tal. E aí, o meu amor do lado falou, também não sabia. Quer dizer, sabia, mas não sabia. Mas que legal. Poxa, você estudou muita coisa. E aí, sabe quando deu uma dorzinha no coração? E eu falei, foi, tipo... E eu pensei, foi, tipo, desisti de ser atriz. Não tem como, preciso pagar minhas contas. Não tá sobrando tempo de investir nisso. E é isso. Acho que eu nem verbalizei isso. Mas eu só falei, eu gosto muito e tal. E aí fui dormir com essa dorzinha no coração. No sábado eu acordo com, sei lá, gente, eu tinha mandado esse teste há muito tempo. Eu nem lembrava. E na verdade eu tinha mandado um teste para participar da série como um dos personagens. Isso há muito tempo. E aí só que eu fiquei lá nesse cadastro. E aí apareceu uma participação. Então me mandaram a mensagem e eu falei, o que será isso? Eu falei, eu acho que deve ser convite para participar de podcast e tal, falar de maternidade. E não, era o preparador de elenco falando, você pode estar no Rio segunda-feira? Eu falei, posso. Meu Deus do céu. E lá fui eu fazer uma participação na série com atores e atrizes super experientes, talentosos, famosos. E foi muito emocionante, foi bonito, assim. E eu acho que também foi uma mensagem do universo falando, ô anjo de luz, eu sei que, né? Muitas coisas, eu sei do que está acontecendo aí, mas você vai ter que tentar mais um pouquinho. E eu falei, tá bom, eu vou tentar mais um pouquinho. Aí fui lá, conversei com a cidade de Rio de Janeiro, olhei e falei, Rio de Janeiro, tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. Sei que aqui tem alguns problemas, igual minha cidade ali, São Paulo e tal, mas se você quiser que eu venha morar aqui, eu venho. Aí joguei pro universo. Tô jogando aqui pra vocês. Voltei pra São Paulo e falei, São Paulo, tô falando aqui de você e tal, mas se quiser que eu fique aqui, eu fico também, me traz trabalhos. E é isso. Tô contando isso pra vocês. Logo após isso, eu sentei pra gravar o que era, eu acho, já a minha terceira, talvez a segunda tentativa de gravar o Radio Hell sem apagar. Gravei. E nesse episódio, gente, eu falo disso que aconteceu, eu falo que eu tava feliz, mas eu também trago uma angústia muito forte, que é uma angústia que me acompanhou muito no ano passado, em 2024. E se eu falar pra você que essa angústia não esteve na minha vida pelo menos toda semana do ano, eu vou mentir, que foi essa angústia financeira, que eu amei, inclusive, que eu não sei se vocês viram a famosa tabela dos influenciadores, criadores de conteúdo, que me chamaram de riquinha na tabela. E eu falei assim, realmente são pessoas que nem me conhecem, porque se conhecesse. A minha consultora financeira, Oxente Lai, que inclusive indico de
coração para vocês. Vou colocar o link da consultoria aqui no post desse episódio, tá? E vou colocar aqui também no post da plataforma, né? Do Spotify ou das outras plataformas que eu soltar no YouTube. Vou colocar para vocês o link de afiliados, né? Eu sou afiliada da Lai. Se você comprar a consultoria dela ou o curso dela, são duas coisas diferentes. Quer dizer, são dois produtos diferentes. Um é uma coisa mais extensa, que é a que eu estou fazendo, que você tem encontros com a Lai e tudo. O outro é o raio-x financeiro, que eu fiz também antes de fazer essa parte mais extensa e foi, assim, essencial, importantíssimo na minha mudança de mentalidade com dinheiro, com as minhas finanças, de organização. Mas, enfim, cheguei eu lá, gravei esse episódio contando pra vocês tudo o que tinha acontecido. E nesse episódio eu falo muito dessa situação de grana, assim, né? De como isso é angustiante, como isso te prende, como isso mexe na sua autoestima. E eu fiquei muito insegura de soltar esse episódio, né? Eu tava me vulnerabilizando ali, tava falando também do quanto tinha sido difícil 2023 e tal, nesse aspecto já começando, como fazendo um panorama geral, tipo, como é difícil você estar numa fragilidade financeira e você vê muita gente indo embora da sua vida, muita gente se afastando, você vê que você para de participar de alguns grupos que você sempre participou, você vê que você para de ser chamada, porque você também acaba negando muita coisa. Eu acho que as pessoas falam, não vamos chamar nem porque isso, grana, não vamos chamar pra viajar, não vamos chamar... Né? Juntando, claro, meu sintominha de hello, sou uma garota neurótica, uma neurose melancólica, uma neurose. Então, assim, metade também é da minha cabeça. Só que nessa fragilidade financeira, você não associar isso com o seu potencial é muito difícil. Porque você acaba falando, cara, sou eu que não sou boa, sou eu que não consigo. O que eu vou fazer da minha vida? Você acaba se comparando aos outros. Eu sou uma criadora de conteúdo e sou uma podcaster, então você acaba vendo os outros criadores de conteúdo, os outros podcasters, assim, com 70 projetos, 90 podcasts, 70 mil participações, e aí todo mundo junto, gargalhando, todo mundo muito feliz, você deixa de ser chamada, você deixa de estar dentro, e você fala, cara, eu não tô conseguindo, eu não estou conseguindo fazer um episódio, e as pessoas estão com milhares de projetos, milhares de coisas, milhares de eventos, milhares de situações, e você fala, deu pra mim, talvez realmente é hora de desistir de tudo. E eu digo desistir de tudo, se eu tivesse no momento deprimido, seria talvez esse lance de ir de arrasta pra cima, não no sentido de morte, mas como a própria Marisa Hort, numa entrevista, diz, o Marcelo Tais pergunta pra ela, mas como assim desistir? Você diz suicídio? Ela fala, não suicídio de querer tirar a minha vida. Mas existe muitos jeitos de se matar aos poucos, né? Assim, no sentido de se acabar, de beber muito, de usar muita coisa, de desistir da própria saúde. Mas não era o caso. Eu só tava, tipo, muito Eu não tava deprimida, não estive deprimida, mas estava assim, cara, tá muito difícil, é muito desgastante. E ainda tá, né, gente? Tô compartilhando isso com vocês, que isso fez parte do meu bloqueio. Bastante. E eu fiquei pensando muito, assim, né? Uma das coisas que Lacan traz, não só Lacan, mas a psicanálise num todo, é que se você tá... A gente tem nomes muito contemporâneos para os nossos sintomas, né? A síndrome da impostora, auto-boicote. Mas, às vezes, um auto-boicote, né? Algo que você tá deixando de fazer, que você acha que tá se boicotando, na verdade, às vezes você tá escutando um desejo seu de estar longe disso, né? Tá escutando um desejo seu de parar. Sabe quando você começa... Eu não sei, deixa eu tentar dar um exemplo, assim. Você não tá... Você tá fazendo algum curso e aí você começa a chegar tarde, você começa a atrasar
Claro que isso pode ser um boicote, mas também isso pode ser um desejo de não querer mais fazer aquilo. Né? Uma coisa não é tão direto assim, não é tão fácil, tão reto as pessoas e as nossas subjetividades. Não tem uma fórmula. E eu fiquei pensando, eu falei, será que eu tô querendo parar, assim? Que eu já venho trazendo isso, sei lá, desde 2019, sobre criar conteúdo, sobre ser influenciadora, sobre isso, sobre aquilo. E eu percebo que eu sou uma comunicadora, né? Eu amo a arte, eu amo ser atriz, eu amo muito comunicar, eu gosto de produzir conteúdo, eu amo a escrita. Então, eu sou uma pessoa da via da comunicação e da arte, não tem como negar isso. Do audiovisual, enfim. Mas fiquei, cara, será que não sou eu querendo parar com, né, com podcast, com Instagram, com isso, com aquilo, TikTok? E sim, tem muitas coisas que eu gostaria de parar, né? Tem muitas lógicas das redes sociais que eu tenho total noção que são muito maléficas para mim, que esgarçam, eu falo que esgarçam o meu tendão, assim, é como se eu tivesse um ligamento que ele tá esgarçado, assim. E você ser criador de conteúdo, dependendo da sua situação, se você não for uma pessoa que esteja numa situação financeira boa, que você não tenha uma liberdade financeira, às vezes você tem um suporte familiar ou enfim, familiar, ou seu mesmo, você está num momento bom e aí você tem essa temporalidade, você tem o tempo a seu favor de você criar, porque criadores de conteúdos bons, seja lá o que eles forem, se ele é um criador de conteúdo e ator, se ele é um criador de conteúdo e escritor, se ele é uma criadora de conteúdo e dançarina, mas enfim, pessoas que são criadores de conteúdo são pessoas criativas, a gente não tem como negar isso. Boas pessoas criadoras de conteúdo. Ou também as equipes que trabalham para essas pessoas são boas, são criativas, né? E eu gosto, cara. Eu adoro criar conteúdo. Eu acho muito interessante, eu acho muito contemporâneo. Eu não sou uma pessoa que vou falar que influenciador é uma coisa ruim. Eu não sei se eu gosto do nome influenciador, mas eu admiro muita gente, muitos criadores de conteúdo. Eu aprendi muito na internet. Eu sou muito grata, assim, por tudo, assim, por um monte de coisa que eu talvez nunca saberia se eu não tivesse visto, se eu não tivesse escutado, se eu não tivesse lido. Então eu acho que é tudo certo com isso, assim, né? Porém, a lógica que eu me sustento a partir disso e que algumas pessoas também, que a lógica, o jeito que eu ganho dinheiro como criadora de conteúdo é isso, é muito sufocante porque me deixa refém. Eu sou refém das publis, né? E não acho que uma publi seja ruim. Inclusive, eu, Ellen, trabalho no mercado publicitário como estrategista de conteúdo e redatora, né? Eu gosto muito de estratégia de conteúdo. Porém, eu estou emprestando minha subjetividade e no caso de ser criadora de conteúdo. E ano passado, eu mesmo precisando muito de pagar minhas contas, eu tive que dizer vários nãos. Porque eram campanhas que não faziam sentido. Eram coisas que eu não acreditava. Ou eram coisas que eu até entendia e acreditava, mas sabia que o jeito que aquela marca e aquela agência queriam que eu falasse era controverso, era atravessador, iria ser mal interpretado, era desrespeitoso, mesmo que eles achassem que não fosse. Eu tive que dizer vários nãos, assim. Não é à toa que, sei lá, talvez eu tenha uma fama boa e também uma fama ruim aí nesse mercado como criadora de conteúdo, né? Que é isso, tem coisa que eu falei, gente, eu não vou poder falar isso. Ah, mas isso é imprescindível pra marca. Então eu falei, cara, desculpa, eu não vou poder fazer. Enfim, gente, puxado, né? Mas é isso, tá tudo certo. E aí lidar com tudo isso, mas coisas bem pessoais, familiares, mais a situação também pessoal com meu filho, dessa maternidade, né, que pro fim do ano, coincidentemente, assim,
Para outubro em diante ficou bem mais nas minhas mãos, assim. Fiquei bem mais com meu filho, bem mais mesmo. E aí, cara, é isso. Foi a fórmula de dar um bloqueio. De me gravar, escutar e falar, não posso falar isso. Ou de falar e falar, cara, eu não quero me expor dessa forma. Mas depois eu fui entendendo que tem muita gente que tá lascada. Que a gente tá vivendo, não é algo só meu, a gente tá vivendo uma situação no Brasil financeira difícil. Além disso, a gente tá vivendo, que não é o meu caso, né? Mas a gente tem toda essa situação das bets acontecendo, a tendência é piorar, a gente tá com o mercado de trabalho complexo. Então eu falei, cara, não é só comigo, eu acho muito difícil criar conteúdo e não tocar num assunto que me atravessa tanto há tanto tempo. E eu acho que é essa dificuldade que eu estava tendo. Como é que eu ia chegar aqui no Radio Hell e falar? Que eu posso falar de um assunto, eu posso escolher o assunto, o desejo. Vou falar de desejo. Eu vou falar de desejo na lógica de Freud, de Lacan, de Melanie Klein. Eu vou falar de desejo do desejo, vou falar... Como é que eu ia trazer um assunto... Opa, crianças. Voltando. Como eu ia falar de desejo sem falar o que estava me atravessando, o que estava supostamente atrapalhando, o que supostamente atrapalha o meu desejo, né? E aí, gente, a coisa foi ficando complexa, e quando eu fui vendo, sabe, você lava a roupa e você tira da máquina e você vai dobrando, e você nunca guarda. E aí tem uma hora que, assim, ou você guarda ou você não entra mais no seu quarto. Esse exemplo me veio à cabeça, e se eu tivesse na minha lógica antiga, eu ia parar agora, cortar e voltar. Mas vou deixar aqui pra vocês. É isso. Eu acho que eu fui dobrando roupa, e não fui guardando. E guardando, não entenda como a palavra guardar, mas talvez elaborando, me permitindo, me vulnerabilizando, sendo menos dura comigo, me comparando menos, e aí só me comparando. Só sendo dura, só achando ruim, só... E aí vem a chibata da vida, né? Chibata. Tchau. Que não posso nem contar pra vocês aqui, que é cada coisa. Que um dia eu dou a louca, eu faço Tico Feliz, eu faço um podcast da história da minha família pra vocês entenderem o rolê que foi ano passado. Mas, uma hora eu percebi que tinha passado 1 mês, 2 meses, 3, semana por semana. Aí chega dezembro, vou gravar. Aí grava, aí para. Aí não salva. Não, eu cheguei a gravar um episódio e não salvar. Aí grava e fala, tá ruim. Aí grava só pros assinantes. Fala, meu Deus do céu. Aí eu fui falando assim, cara, eu não tenho mais nada de importante pra falar. Não tá bom. Não tá interessante. Não tem sentido. Sendo que sentir tudo isso e compartilhar isso com vocês, eu acho que faz todo sentido. Porque eu tenho certeza que não sou só eu que passo por isso. Acho que a gente abre uma rede social e a gente vê as pessoas muito bem, né? As pessoas, elas estão malhando, elas estão bem, elas estão maquiadas, elas estão participando, elas estão casando, elas estão ficando noivas, elas estão tendo filho e sorrindo, elas estão emagrecendo, que agora tem muito isso também. Elas estão... Estou falando até de mim, tá? Fazendo clube do livro. E elas estão viajando sem parar. E tá divertido demais com as amigas dela. E aí, se você tá num momento que você tá, por exemplo, até impedida de fazer coisas divertidas, porque a fragilidade financeira acaba te impedindo, assim, né? De ter muitos acessos. Acaba, por exemplo, tornando a sua cidade mais difícil. Eu percebo que São Paulo é uma cidade bem mais difícil para quem está sem grana, porque o acesso ao lazer aqui é muito pago, né? Ellen, tem o Sesc. Não. Sim, gente, eu sei, claro, mas eu estou falando em comparação a outras cidades. Não tem uma praia que você vai, que você não gasta, sabe? Não tem tantos parques que você não vai sem gastar, etc. Enfim, vocês entenderam, né? Filho, nessa lógica... E aí, gente, foi ficando. Quando eu vi, não tava fazendo episódio. E aí, claro que pra, assim, a cereja do bolo culpa. Porque eu falei, cara, tem assinantes
E esses assinantes estão querendo aqui episódios e eu não tô conseguindo e não tem como eu entregar algo para eles. Então eu quero mudar a lógica do podcast, quero fazer uma temporada diferente, isso. Eu falo, mas eu preciso terminar, eu preciso encerrar essa temporada, eu preciso pagar a última temporada para a produtora que eu fiz. Essa lógica também de gravar em casa, é isso, gente. Só nesse episódio aqui agora que eu tô fazendo com vocês, são 2 da tarde, eu comecei a gravar meio-dia. Eu fui interrompida 80 mil vezes. Então, tudo realmente vai sendo um obstáculo que se você não taca um grande foda-se, se você não fala assim, cara, vai ser assim, eu acho que isso é potente sim, aí vem a outra Ellen. Eu fiz um caminho nessa vida, eu fiz Hellmother, as pessoas me encontram na rua e falam para eu não parar, e mudou a vida de muita gente. Eu apoiei, de alguma forma, minha voz apoia e faz parte da vida de alguém, nem que seja para dormir, que muitos de vocês falam, a sua voz é muito gostosinha para dormir. Falei, vou fazer então vários episódios só de soninho gostoso, mas a pessoa é muito angustiada, né? E eu falei, cara, eu vou ter que enfrentar esse monstrinho. Eu vou ter que entender o que está acontecendo. E não foi tão fácil, né, gente? As coisas têm tempo, processos, né? A gente precisa, às vezes, aterrissar, assim. E eu precisei aterrissar. E junto a isso, óbvio, algo que vocês já devem imaginar, eu tô sempre trabalhando. E não é com a publi que você tá vendo no Instagram, @AellenRamos. É freela, é indo atrás de trabalho. E na minha lógica neurótica, compartilhar isso com vocês é tipo correr pelada na Paulista. Acho que pior. É aparecer pelada no Big Brother Brasil, assim. E passar um episódio inteiro pelada. Por que eu faço essa comparação? Porque, na minha lógica, compartilhar isso é afastar possibilidades de publicidade, eu não sei porquê. É muita gente fala assim, ai que saco, a Ellen tá num discurso de pobre. Ou é também me vulnerabilizar e a galera falar, nossa, que branquinha, rica, o que ela tá falando? Ou alguém fala assim, ai, a Ellen era tão legal, agora ela ficou chata. Eu mesma comecei a me achar muito chata no passado. Falar, cara, eu tô só reclamando, eu preciso me movimentar, sabe? E eu tava me movimentando, mas às vezes a gente vai precisar entender que as coisas demoram, que você vai se movimentar e que você vai precisar de reclamar e que vai ser difícil, mas que vai passar, que vai ter jeito, vai ter saída. E eu tô num momento melhor, mais forte, mais sangue nos olhos, mais entendendo que não é culpa minha. A gente está vivendo um momento difícil. É culpa de todo um processo também. Tô entendendo também o que eu quero, qual é o meu desejo, né? E eu tô fazendo uma transição de carreira. E transição de carreira é difícil, gente. Se você tá fazendo uma transição de carreira, entenda que é difícil mesmo, que a gente vai ganhar menos do que a gente ganhava, que vai ser mais desafiador se colocar e entrar no mercado que você quer entrar. Que, no meu caso, que além de fazer uma transição de carreira, você quer estudar junto com isso. E ser mãe é desafiador. Eu quero muito continuar criando conteúdo, mas eu preciso muito de ter uma saída a longo prazo, que não é uma saída só emergencial, não é só um incêndio sendo apagado, mas é algo a ser construído, que é é isso, uma carreira, um ganho em que eu faça um caminho. E ficar ganhando como criadora de conteúdo, eu já vejo que não é um caminho. Eu não posso contar com isso. Então, eu estou fazendo essa transição, né? É isso, de virar consultora, criadora, estrategista de conteúdo para marcas, para agências, redatora. É também ali, no meu lugar de roteirista, escrever projetos, ter paciência, achar produtores, apresentar, entrar em produtoras, entrar em projetos de pessoas, criar assim também minha experiência como roteirista. Eu não posso falar para vocês que eu sou uma roteirista sênior, super experiente, porque eu não sou. E tá tudo bem, e você? Mas confio muito no meu potencial. Eu sei que eu sou uma pessoa criativa, que eu tenho boas ideias. E é muito interessante que eu fico, cara,
como que dá pra falar tanto de mim assim, me abrir tanto assim? E foi nessa que eu fui lendo o Edouard Louis, esse autor francês, publicado pela Todavia, que tem vários livros. Eu comecei com Lutas e Metamorfoses de uma Mulher e depois eu li o Monique se Liberta. E foi libertador ler o Edouard, porque eu entendi que a gente contando a nossa história, a gente falando da gente, é lindo, é potente, é forte. Eu fiz as pazes comigo mesma. Eu olhei pro Helmader e falei, cara, isso foi revolucionário. Porque por muito tempo eu me desprezei um pouco como artista, de achar que falar de mim e aparecer sendo eu mesma não é artístico. É cafona ou é menor, não é potente. Potente é você criar uma ficção. O potente, eu admirava muitos criadores de conteúdo que tinham criado um personagem. Eu falei, cara, por que eu não criei um personagem? Que saco, não acredito, meu Deus, quem criou um personagem tá se dando muito melhor, tá fazendo peça de teatro, tá com audiência incrível, tem esse respiro de você sair, de você falar, eita, é brincadeira. E eu não fiz isso. E eu, apesar de querer fazer, gosto de personagens, né? O Helmader, que não é uma personagem. Essa Ellen que aparece aqui pra vocês no Radio Hell é uma personagem, né? Vocês não me conhecem. Eu sei que vocês se encontram comigo e falam, Hell, acho que eu te conheço muito. Eu escutei Calcinha Larga até o talo. Eu vi tudo de Helmader. Eu acho que você é uma amiga próxima. E, de fato, acho que vocês devem saber muitas coisas sobre mim. Mas eu lendo o Edouard Louis, eu sei que eu não conheço ele. Eu não faço ideia. Eu não sei o cheiro dele, eu não sei as manias dele. A gente não sabe. Eu sei que vocês não me conhecem. E tá tudo bem. Mas, lendo ele, eu entendi a potência que é a autoficção. Que é eu trazer algo aqui para vocês e compartilhar. Que é eu trazer um pouco da minha história, um pouco de quem eu sou, um pouco do que eu sinto, um pouco da minha loucura, um pouco da minha alegria, do meu sofrimento. A primeira temporada de Radio Hell foi só sofrimento, né, gente? Tinha terminado uma relação, Jesus Cristo na Terra. Não só terminado a relação, mas eu tinha já começado a viver essas situações pessoais que eu não posso compartilhar, familiares. Que caraca, eu tava assim, gente, não é possível que isso tudo tá acontecendo comigo ao mesmo tempo. E esse podcast foi ao mesmo tempo assim, uma dureza e uma salvação. E uma autoficção. Eu trago recortes aqui pra vocês, né? Eu trago um pedaço. A minha rede social também é um pedaço. Mas eu me sinto muito mais corajosa em ser quem eu sou, sem medo de tanto julgamento. Eu sei que tem gente que vai odiar esse episódio. E tem gente que vai estar se emocionando. E tem gente que vai estar ganhando essa força, essa potência que eu tô de coração mandando aí pra você que tá escutando. Porque quando a gente atravessa um momento difícil, né? Quando a gente faz uma travessia, que, por exemplo, faz uma transição de classe social, né? Que eu digo financeira na sua vida, é difícil. Mudar filho de escola, ou às vezes você terminou um casamento. Você mudar, né? Mudar de cidade. Perder uma pessoa que fazia parte da sua vida, e aí você passa por um luto. Ou seja, mudanças. Mudanças são difíceis. E muito potentes. E desafiadoras num lugar que você desacredita. Porque você fala, cara, essa mudança foi muito difícil. Eu não tô vendo a melhora. Eu não tô vendo a coisa boa dessa mudança. Eu só tô vendo, e só tô passando, só tô andando, porque eu não posso parar de andar. Só que confia. Eu acho que na minha fé, na minha religiosidade, eu aprendi muito em confiar. Confia no processo. Confia no porquê. E hoje eu consigo olhar para trás e ver quem eu me tornei por causa de tanta mudança, ver quem eu sou e saber a importância de eu estar assim hoje, de eu estar com essa força, com esse vigor, com essa coragem. E a Ellen de 1 ano e meio atrás não estava assim.
E ela não chegaria aqui, eu não chegaria aqui se eu não tivesse passado por essa mudança. Que papo de coach. Mas não é coach, não, tá? Coach estaria falando pra você. Tô falando, cara, eu sei que é difícil. Se tiver, né, a gente sabe que é difícil. Tem momentos na vida que você fala, meu irmão, não é possível. Eu espero que nesse momento você consiga rir, que você consiga ser acolhida, que mesmo que você se isole, você saiba o quanto você é amada e querida, tá? Por alguém, eu tenho certeza. Às vezes de um jeito difícil, mas é amada, é querida. E confia no processo. E não desiste, não. Desiste não, que é isso. Uma hora você senta, a bunda, pega o microfone e fala, vou falar o que eu tenho para falar. E isso é importante. Existir é importante. A minha originalidade nesse universo é importante. A minha criatividade como Ellen Ramos e todas as minhas faces de Paula Helmader, Ellen do Calcinha Larga, etc., são importantes. Eu tenho certeza disso. Vamos nessa? Esse é o último episódio dessa temporada. Eu agradeço de coração quem tá aqui comigo. E acho que vocês nem sabem, mas é muito bonito e muito potente a troca que vocês trazem e tudo que vocês trazem. Assim, de verdade. Cortei pra chorar um pouquinho, mas achei bonito porque foi de emoção. E agora eu vou fazer o Reclames do Plim Plim. Nossa, quantos anos eu tenho, né? Momento publicidade de mim mesma. Eu, Ellen Ramos, estou fazendo um clube do livro chamado Cava. O primeiro livro é do Eduardo Luiz, chamado Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. Não vai dar tempo. Dia 11 e 18 de fevereiro não dá tempo. Você já viu o tamanho do livro? Se tirar 2 dias seus sem rede social, você lê esse livro. 1. Sem contar que é potente, é forte, é lindo, é sobre mudança. Vou estar com o Léo Chamar, meu companheiro de arte, de vida, meu amigo de longas datas, Léo, que é escritor, criativo, artista do corpo. Ele é tão inteligente que eu não sei explicar tudo que ele é. Acabou de terminar um mestrado na USP. Assim, uma pessoa muito inteligente, muito fantástico e muito místico vai estar comigo nessa. São só 2 encontros, são 3 valores, né? O link vai estar aqui na descrição desse episódio e também está na minha bio, a Ellen Ramos. Então faça sua inscrição no Cava, esteja conosco. Vão ter outras edições, é claro. E é uma proposta de um clube de livro e de escrita. Ai, meu Deus, eu vou escrever demais? Não. Inclusive, se você não quiser escrever, tá tudo bem. São só propostas de exercícios, assim, no fim de cada encontro, que são só 2. Mas é muito pra gente fazer essa troca sobre essa potência que é o livro do Eduardo Luiz, tá bom? E esse clube do livro Escrita Cava, ele tá sendo proposto e começou muito nesse lugar da autoficção. Então, a gente vai trazer outros autores e autoras de autoficção também, né? Vamos ter aí Camila Lousada, Annie Ernaux, se vocês quiserem sugerir nomes, vou adorar. Só relembrando que outro link que vai estar é para você fazer sua consultoria e seu raio-x financeiro com a Lai. São 2 links diferentes. Eu vou colocar aqui. Faça isso. É muito interessante. Lidar com dinheiro, gente, é lidar com sentimento, tá? Você vai cavucar coisas aí, você vai entender a sua relação com as finanças. Mas é muito potente. É muito foda você realmente se organizar financeiramente. E tem algo também que eu tô fazendo, que eu falei, bom, vamos movimentar? Eu comecei a fazer parte do Clube Criativo Seiva, né? Chama Clube Seiva, que é uma comunidade para quem deseja viver uma vida mais criativa. O que é isso? É uma formação criativa contínua. E sim, tem uma obra aqui junto. É uma formação criativa contínua
de um tempo que você vai reservar para trazer encanto de novo para sua vida, para todos os tipos de artistas, sim, você mesmo, porque eu acredito que todo mundo é artista. Então, são manhãs criativas. Todos os sábados vai rolar um encontro com artistas incríveis de diferentes áreas. Da área da pintura, da cerâmica, da escrita, do vídeo, do design, da leitura. E aí, a partir disso, vão sair clubes de leitura, grupos secretos, mixtapes semanais. A Seiva acredita que entre o conforto e o desconforto é onde a mágica acontece. E eu também acredito nisso, porque eu acho que meus projetos nascem daí. Então, eu vou estar fazendo parte. Espero que você também esteja. Você pode dividir isso tudo em 12 vezes, tá? Já vou falar o preço para você, de R$ 59,90. Você se matriculando, você já também ganha um curso do Segredos do Roteiro do Tiese, Ricardo Tiese, que foi meu professor de roteiro. Ele é incrível, e com a Helena Obersteiner, que eu sou maior fã dela, masterclass dela, Sem Medo de Criar. Eu sou fã dela real, ela sabe disso. Helena, um beijo. E é isso. Espero que vocês gostem. Vou falar uns nominhos de convidados que vão ter. Cris Dias, escritor. Gente, o Cris Dias foi o primeiro podcaster do mundo, eu acho. A louca. Cris, um beijo. Aline Valek, escritora. Paula Siebra, pintora, que é o primeiro encontro. Felipe Castilho, escritor roteirista. Leandro Assis, que é artista gráfico. Giovanna Cianelli, artista gráfica. Stefano Volpe, escritor. Gente, Stefane Borges, poeta. Adão Iturrusgaray, que é humorista e artista plástico. Vitor Martins, escritor e ilustrador. Liana Ferraz, gente, super escritora. Paula Cruz, designer, ilustradora e muito mais surpresas. Então, vem fazer parte da Manhã Criativa, nesse clube criativo aqui, nessa formação criativa da Seiva. Vou deixar o link para vocês e é 100% online, ou seja, você pode fazer de onde você estiver. E acabei de saber que tem cupom, queridos, tem cupom Ellen10 em Caps Lock. Joga esse cupom aí, que vai ser alegria pura. Tá bom? Espero vocês no Cava também, hein? E se quiserem... Enfim, gente, vamos nessa. Vai dar certo essa merda. Viver não é fácil, mas é interessante. Não é possível ser feliz sempre. Psicanálise está aí pra gente enfrentar isso, tá? Um grande beijo. Amo vocês, meus Radio Helens. Tchau, tchau.